Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Fatos em 10. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos períodos mais complexos e sombrios da nossa história, a ditadura militar no Brasil. Eu sei, quando a gente pensa nesse assunto, logo vem à cabeça palavras como censura, repressão, autoritarismo. E tudo isso é verdade. Foi um tempo de muita dor, de liberdades cerceadas e de uma violência brutal por parte do Estado. Mas o que pouca gente sabe é que, por trás da cortina de fumaça da história oficial, aconteceram coisas tão bizarras, tão inacreditáveis, que parecem ter saído direto de um roteiro de filme de espionagem. A gente vai falar sobre centros de tortura disfarçados em bairros de classe média, uma máquina de propaganda que faria inveja a qualquer agência de publicidade moderna, e até mesmo sobre a vigilância que chegava dentro das salas de aula, transformando escolas em palcos de delação. São histórias que não estão nos livros didáticos tradicionais, mas que são fundamentais para a gente entender as cicatrizes que o Brasil carrega até hoje. Porque é isso, pessoal. Se você quer entender o Brasil de hoje, precisa olhar com atenção para as verdades escondidas do passado. Então, prepara a mente, porque a gente vai desvendar 7 curiosidades sobre a ditadura militar que vão te deixar de queixo caído. Quando a gente imagina um golpe de Estado, a primeira imagem que vem à mente é de tanques nas ruas, tiros, confrontos e uma tomada de poder violenta, certo? Mas o golpe de 1964, que deu início à ditadura, foi um pouco diferente. Ele ficou conhecido por alguns historiadores como um golpe branco, porque a tomada do poder aconteceu quase sem derramamento de sangue nas ruas, pelo menos naquele primeiro momento. A verdadeira batalha não foi travada com armas, mas sim nos corredores do poder, em salas de reunião secretas, com telefones grampeados e muita, mas muita conspiração. Foi um xadrez político complexo, envolvendo militares de alta patente, empresários influentes, políticos e até mesmo o apoio velado de governos estrangeiros. Enquanto a população via os tanques desfilando pelas cidades, o que realmente selou o destino do país foram os acordos feitos nas sombras. Listas de subversivos já estavam prontas antes mesmo do presidente João Goulart ser deposto. A perseguição a opositores começou de forma silenciosa e cirúrgica, com prisões arbitrárias, cassações de mandatos e um clima de medo que se instalou muito antes da violência explodir de vez. Foi um golpe de bastidores, onde a informação era a principal arma e a traição era a principal tática. Parecia mais um thriller político do que uma revolução armada, mostrando que a violência nem sempre precisa de um tiro para ser devastadora. Um regime autoritário não se sustenta só na força. Ele precisa convencer as pessoas de que está fazendo a coisa certa. E para isso, os militares criaram uma verdadeira máquina de propaganda, a AERP, Assessoria Especial de Relações Públicas. Pensa numa agência de publicidade com um orçamento praticamente infinito e com a missão de vender o regime para os brasileiros. Era isso. A AERP não produzia apenas comerciais ufanistas para a TV. Ela ia muito além. Financiava filmes, documentários, programas de rádio e até novelas que exaltavam a ordem, o progresso e a imagem de um Brasil grande e potência. Tudo era milimetricamente calculado por especialistas em comunicação e psicologia de massas. O exemplo mais famoso dessa estratégia é o slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o. Parece uma simples frase de para-choque de caminhão, mas a mensagem por trás era poderosa e assustadora. Ela criava uma divisão clara. Ou você estava com o governo, amando o país incondicionalmente, ou você era um inimigo, um traidor, que deveria ir embora. Não havia espaço para críticas ou questionamentos. Essa frase, estampada em adesivos, cartazes e repetida à exaustão, foi uma das ferramentas mais eficientes para legitimar a perseguição a qualquer um que pensasse diferente, criando um clima de nós contra eles que envenenou a sociedade. Quando a repressão se intensificou,
O governo precisou de lugares para interrogar e torturar seus opositores. Mas como fazer isso sem chamar a atenção? A solução foi criar centros de repressão camuflados. E o mais notório deles foi o DOI-CODI, o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Esses lugares funcionavam em prédios oficiais, mas a tática mais sinistra foi a criação das chamadas casas de segurança. Eram casas comuns, em bairros residenciais de classe média, que por fora pareciam lares de famílias tranquilas. Ninguém desconfiava que, por trás daquelas paredes, aconteciam as piores atrocidades. Os vizinhos ouviam gritos, mas muitas vezes eram informados de que ali funcionava uma clínica de recuperação ou simplesmente tinham medo demais para denunciar. Para piorar, muitos dos agentes que atuavam nesses locais recebiam treinamento especializado em técnicas de interrogatório e tortura, inclusive com a participação de instrutores estrangeiros, como agentes da CIA. Essas casas eram verdadeiros buracos negros, lugares para onde as pessoas eram levadas e de onde muitas nunca mais saíam. A fachada de normalidade era o que tornava tudo ainda mais aterrorizante, mostrando que o horror podia estar literalmente na casa ao lado. Imagina trabalhar em um jornal onde, todos os dias, um agente do governo senta do seu lado para ler e aprovar tudo o que você escreve antes de ser publicado. Pois é, essa era a realidade nas redações durante a ditadura. A censura prévia era a regra. Censores da Polícia Federal tinham o poder de vetar qualquer matéria, foto ou até mesmo uma palavra que considerassem, sei lá, subversiva. Reportagens inteiras eram jogadas no lixo, deixando buracos enormes nas páginas dos jornais. A liberdade de imprensa simplesmente não existia, e os jornalistas viviam sob constante pressão e ameaça. Mas olha só, a criatividade humana encontra formas de resistir até nas situações mais opressivas. Como não podiam publicar as notícias censuradas, alguns jornais começaram a usar táticas geniais de protesto silencioso. A mais famosa foi a do jornal O Estado de São Paulo, que no lugar das matérias vetadas, publicava trechos de poemas de Camões ou, de forma ainda mais irônica, receitas de bolo. Imagina o leitor abrindo o jornal para ler sobre política e encontrando uma receita de bolo de fubá. Era uma forma sutil e inteligente de mostrar para todo mundo: olha, aqui deveria ter uma notícia importante, mas fomos censurados. A ditadura não travou uma guerra apenas com armas, mas também no campo da cultura. O governo sabia do poder da música, do teatro e do cinema para formar opinião. Por isso criou uma política de pão e circo muito bem pensada. Por um lado, perseguia, censurava e exilava artistas que faziam qualquer tipo de crítica ao regime, como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Músicas eram proibidas, peças eram canceladas e a vida desses artistas se tornou um inferno. A mensagem era clara: se você for contra nós, sua carreira acaba. Por outro lado, o governo abria os cofres para financiar generosamente artistas e projetos culturais que fossem alinhados à sua ideologia ou que, pelo menos, não tocassem em assuntos polêmicos. Artistas que produziam obras ufanistas, que falavam de um Brasil sem problemas, ou que simplesmente se mantinham em silêncio, recebiam patrocínios, prêmios e espaço na mídia controlada pelo Estado. Isso criou uma fratura profunda no meio artístico, gerando uma guerra cultural entre os artistas engajados e os alienados ou governistas. Uma divisão cujos ecos podem ser sentidos até hoje nos debates culturais do país. A paranoia do regime militar era tão grande que a vigilância chegou a um dos lugares mais sagrados de uma sociedade: a escola. O governo via as universidades e até mesmo os colégios como criadouros de subversivos. Para controlar o que era ensinado e pensado,
foram implementadas disciplinas como Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira, a famosa OSPB, que nada mais eram do que doutrinação disfarçada de matéria escolar. O objetivo era ensinar os jovens a amar a pátria de forma crítica e a respeitar a hierarquia militar. Mas a coisa ia muito além. O Serviço Nacional de Informações, o SNI, infiltrava agentes disfarçados de professores e funcionários nas escolas para espionar alunos e colegas de trabalho. Existem relatos documentados de diretores que eram obrigados a entregar listas de alunos problemáticos e de estudantes que delatavam os próprios colegas por lerem livros proibidos ou por questionarem o governo. Houve casos de repressão até mesmo contra crianças, como o do menino Edson Luiz, estudante secundarista morto pela polícia em 1968. A escola, que deveria ser um lugar de liberdade e conhecimento, foi transformada em um campo de vigilância e medo. Uma das heranças mais perversas da ditadura é o silêncio. Até hoje, décadas após o fim do regime, muitas perguntas continuam sem resposta. Onde estão os corpos de centenas de desaparecidos políticos? Quem foram os mandantes e executores de inúmeros crimes? A resposta para essas perguntas está trancada em arquivos que, em grande parte, permanecem secretos ou simplesmente desapareceram. Durante a transição para a democracia, muitos documentos foram sistematicamente destruídos pelas Forças Armadas, numa clara operação de queima de arquivo para apagar os vestígios dos crimes cometidos. A Lei de Anistia de 1979, que perdoou tanto os crimes cometidos por militantes de esquerda quanto os crimes de tortura e assassinato cometidos por agentes do Estado, também contribuiu para essa impunidade. E mesmo com a criação da Comissão Nacional da Verdade, que fez um trabalho hercúleo para investigar esse período, o acesso a muitos documentos militares continua sendo negado sob a alegação de segurança nacional. Isso significa que a história completa da ditadura ainda não pode ser contada. Existem lacunas, mistérios e fantasmas que continuam assombrando o Brasil, nos impedindo de acertar as contas com o nosso próprio passado. E aí, pessoal? Incrível como a nossa história recente tem camadas tão profundas e muitas vezes tão perturbadoras, não é? Cada um desses fatos que a gente viu hoje mostra que a ditadura militar foi muito mais complexa do que uma simples luta entre militares e comunistas. Foi um período que usou a propaganda, a psicologia, a espionagem e a cultura como armas para se manter no poder, deixando cicatrizes que afetam a nossa sociedade até hoje, na forma como lidamos com a autoridade, com a liberdade de expressão e com a nossa própria memória. Conhecer essas histórias não é sobre reviver o passado ou apontar dedos, mas sim sobre entender os mecanismos do poder e da repressão para que a gente possa construir um futuro diferente. É sobre dar nome aos fantasmas, para que eles não nos assombrem mais. A história não é um conjunto de fatos mortos em um livro. Ela está viva, pulsando nas nossas instituições, nos nossos debates e nas nossas vidas. E é nosso dever como cidadãos conhecê-la em toda a sua complexidade, com suas luzes e principalmente com as suas sombras. Se você curtiu essas curiosidades e quer mais vídeos revelando segredos históricos do Brasil e do mundo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito conteúdo vindo por aí que vai te fazer enxergar a história com outros olhos. Até a próxima!